Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Altair Altoff e eu quero convidar você para uma jornada. Uma jornada de 21 dias. 21 dias onde eu quero, a cada dia, trabalhar um tema que vai fazer a diferença na sua vida. Um tema que vai fazer com que você possa alcançar verdadeiramente os objetivos que você quer. Que você pare para refletir. O que eu estou fazendo? Eu estou vivendo o meu propósito de vida? Eu tenho um propósito de vida? Qual o legado que eu quero deixar para as pessoas? Para os meus filhos? Para meus amigos? Para a sociedade? Então, eu quero convidar você a, entrar nessa jornada. Mas primeiro, eu quero fazer um acordo com você. O acordo do mosaico é muito simples. O mosaico, ele é uma figura que é feita de pedrinhas. Se você pegar uma pedrinha isolada, essa pedrinha não representa nada. E você não vai ter significado algum. Então eu quero que você imagine essa nossa trajetória como 21 pedrinhas, que ao final vai criar um desenho. Altair, por que isso? Porque talvez nesse primeiro momento você não consiga entender. Nossa, mas ele está falando sobre esse tema não tem nada a ver com a minha vida. Então o acordo que eu quero fazer com você é este. Coloque no mosaico. No seu mosaico, deixa a pedrinha lá. Amanhã tem outro vídeo, outro tema. E nós vamos se aprofundar cada vez mais. Isso vai fazer com que você comece a desenhar, a ter a sua figura. E no final, você vai ter, vai entender verdadeiramente o que isso vai representar na sua vida. Mas, caso você chegue lá no final e você fale, não, isso aqui eu concordo, não gostei disso, isso aqui eu não gostei, você está autorizado a descartar, mas só no final. Não se feche por agora. Aproveite esses conteúdos. Vamos nessa caminhada. Então, o objetivo, desses nossos 21 dias, tá, é gerar esse movimento. Um movimento que vai despertar. Altair, vai despertar para quê? Vai despertar para o meu autoconhecimento. Vai despertar para como eu tenho, qual é a minha mentalidade, como que eu verdadeiramente consigo realizar as coisas ou por que eu não consigo realizar as coisas. Isso vai fazer com que você comece a pensar e ver a sua vida com outros olhos. Então, vamos nessa jornada. Começa hoje. E nos próximos 21 dias estaremos juntos com você. E eu quero me alegrar com você. Então, se ao longo dessa jornada, o que nós estivermos trabalhando aqui fizer sentido para você, eu quero que você vá lá no meu Instagram, @AltairAltoff, com 2 Fs no final. Me siga, me mande um direct, fala assim, Altair, eu estou te acompanhando nos 21 dias de lives, dessa caminhada, dessa jornada, por uma nova mentalidade. Isso está fazendo sentido, isso eu não entendi, e eu vou com o maior prazer poder te auxiliar lá. Combinado? Então vamos lá. Hoje é o nosso primeiro dia. E o que nós vamos ver nesse primeiro dia? Nesse primeiro dia nós vamos falar sobre sementes. Como assim, Altair? Sementes exponenciais. Todos nós, sem exceção, temos sementes. Sementes que vão crescer, sementes que vão dar frutos, sementes que podem, a depender da minha mentalidade, dar frutos de 100 por 1. Todavia, nós temos que saber cultivar essas sementes. Como que você está cultivando as suas sementes? Não existe nada aparentemente pequeno. E muitas vezes a gente olha para uma semente e a gente vê aquela sementinha. Hoje, nós temos aí a menor semente que se tem, é a semente de morango. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai realizar grandes coisas. Na época da Bíblia, a menor semente era a de mostarda. O morango é um cruzamento genético, O morango ele foi introduzido, vamos dizer assim, na nossa sociedade de 1600 para cá. Então, hoje, a menor semente é de morango. Mas se você já viu um morango, o tamanho do morango, o pé de morango. Se você já viu, uma laranjeira, olha o tamanho da semente de laranja. Tudo começa pequeno, mas ali dentro tem uma potência. Então, a ideia que você tem, a semente que você tem, hoje é pequena, mas é uma potência. E eu quero te convidar a preparar o solo, a irrigação, o adubo, para que essa semente possa crescer. Crescer e dar muitos frutos.
Frutos esses que vão abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e abençoar muitas pessoas que vão ter contato com esse seu fruto. Então, nós precisamos enxergar essa potência que a semente carrega. Então, talvez você está aqui e você tem uma ideia de um negócio, ou já tem um negócio, já começou, mas parece que o negócio não está indo. Está devagar, está patinando. Calma. Tudo começa pequeno. Ninguém nasce grande. Ninguém nasce já sabendo as coisas. Vamos pegar para nós, seres humanos. A gente nasce um bebezinho que depende 100% dos cuidados dos pais. E ali ele vai crescendo, aprendendo a engatinhar, né, a falar as primeiras palavras, e ali ele vai se desenvolvendo. O bebê não pode já querer falar assim, não, não quero andar, eu já quero, né, já quero sair correndo. Não, ele tem que passar pelo engatinhamento, engatinhar primeiro. O bebê não pode falar assim, não, não quero falar gugu dadá. Não, eu quero já começar a falar com a minha mãe, ô mãe, beleza, tô com fome, dá uma mamadeira. Não, ele vai começar chorando primeiro. É assim na nossa vida, em tudo que a gente faz. Então nós temos que ter essa consciência. Então eu te pergunto, quais são as suas sementes? Eu gosto muito de um princípio, que é o princípio da colheita. O que esse princípio nos traz? Hoje, os resultados que eu tenho hoje, eu plantei lá atrás. E, né, interessante, eu não posso, de maneira alguma, escolher o que eu vou colher. Por quê? Porque o que eu estou colhendo hoje foi algo que eu plantei lá atrás. Então, é resultado disso. Agora, eu posso escolher o que eu vou plantar. Então, eu te convido hoje a escolher suas melhores sementes para que você possa estar plantando algo que daqui a algum tempo vai te trazer uma colheita de até 100 por 1. Uma colheita de abundância, uma colheita de prosperidade, uma colheita de uma mentalidade onde você vai ter um corpo mais saudável, onde você vai ter uma alimentação mais saudável, onde você vai ter ideias, fazer com que o seu negócio prospere ainda mais, fazendo com que você possa ter um relacionamento com sua esposa, com seu marido, com seu companheiro, com a sua companheira, de forma saudável, com seus filhos. Relacionamento esses que vão crescer e multiplicar. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que plantar boas sementes para que nós possamos colher bons frutos. Então, como identificar minhas sementes? Como que eu posso identificar? Primeiro eu tenho que pensar, quais são os meus resultados hoje? O que eu estou colhendo hoje? Walter, por que é importante eu saber o que eu estou colhendo hoje? Porque o que eu estou colhendo hoje diz respeito às sementes que eu plantei ontem, no ano passado, semana passada. Essa semente que eu plantei é uma semente de boa qualidade? O resultado que eu estou tendo hoje, escolhe uma área da sua vida, financeiro, é o que eu quero para a minha vida? Estou satisfeito com esse resultado? Se a resposta for não, então você tem que olhar e falar, peraí, então a semente que eu estou plantando não é uma semente de boa qualidade. Eu tenho que mudar essa semente. E você tem essa semente dentro de você. Basta você explorar e fazer com que isso aconteça. Qual o resultado dos seus relacionamentos? Qual o resultado em relação aos seus estudos? Se você está aqui assistindo, né, essa aula sobre sementes exponenciais, é porque você está buscando conhecimento. Parabéns. Comece a buscar novas sementes. Mas tá bom, talvez eu tenha uma semente boa. Como que você está cultivando essa semente? Porque também eu posso ter uma excelente semente e não saber cultivar. E aí, sabe aquela história? Tem pessoas que infelizmente pensam assim, nossa, como eu estrago tudo que eu toco. Isso é uma mentalidade de escassez, destruidora. E eu quero te convidar hoje a sair dessa mentalidade, a escolher as melhores sementes e saber verdadeiramente como plantar e cultivar essas sementes. Então, toda semente é um fruto. Pensa comigo. Toda vez que eu planto uma semente de qualquer coisa, ela vai gerar um fruto. Um fruto que vai, lá na frente, multiplicar e assim por diante. Então, toda semente é um fruto. Não importa se seja uma semente de algo, uma árvore, né, um arbusto da sua vida, do seu trabalho, da sua área financeira, dos seus relacionamentos, das suas emoções, da sua intimidade com Deus. E aqui eu peço permissão, eu vou falar muitas vezes de Deus. Não é de religião, não é da denominação de uma igreja, não é isso. Mas é de Deus, que é maior do que tudo isso. Por quê? Porque lá tem muitas sementes, extraordinárias sementes que vêm da palavra de Deus. Sementes vivas. E o mais maravilhoso,
Ele dá a semente e ele nos ensina a cultivar essa semente para que nós possamos ter frutos de 100 por um. Então eu tenho que saber disso. Mas vamos voltar aqui. Como que eu mudo a minha semente? Ou o meu cultivo da minha semente? Então talvez você esteja aqui, né, me ouvindo e você fala assim, Altair, estou pensando aqui nas minhas sementes e eu vejo que eu tenho boas sementes. Só que eu não consigo ter um resultado. Então eu quero contar uma história. A história de um homem que plantava um campo de milho. E esse homem, ele sempre buscava as melhores sementes. Sempre. Só que ele não tinha uma produção, né, condigente com as sementes que ele plantava. E todo mundo naquela região plantava milho. E aí ele começou a perceber que ele era o único agricultor ali que utilizava boas sementes. Os seus vizinhos ao redor dele compravam sementes mais baratas, semente de baixa qualidade, porque eles estavam, né, querendo economizar. E aquela plantação de sementes ruins interferia diretamente na plantação dele. Por quê? Porque existe a troca de pólen. A polinização, ela vai fazer com que, né, o DNA de uma semente ruim venha para a semente boa e assim sucessivamente. E aí o que, que esse homem fez? Ele chegou para os vizinhos dele e falou, olha, a partir do ano que vem, da próxima safra, eu vou dar as sementes para vocês. Vocês vão continuar plantando, vocês não vão ter gasto, mas eu quero, né, abençoar vocês com a semente de alta qualidade. E ele cercou a plantação dele, todos os vizinhos em volta, com sementes de alta qualidade. E ele foi o mais beneficiado naquilo, porque naquele ano, quando ele plantou, né, o plantio de milho, o milho dele era o milho de mais qualidade que se tinha na região. Era o milho mais procurado. Era o milho que tinha um maior valor econômico. Ele pôde colocar um preço maior na safra dele. Por quê? Porque quando ele plantou e ele deu a semente aos vizinhos, plantaram da mesma semente de boa qualidade, quando ocorreu a polinização, eram pólis, né? A polinização eram de boas sementes, de frutos bons. Isso fez com que ele, que estava no meio, crescesse e tivesse uma produção, né, maior, né, e de maior qualidade. Altair, o que, que você quer dizer isso para a minha vida? Com quem você está se relacionando? Qual o seu meio? Quais as pessoas que você se relaciona? Talvez a sua semente é de altíssima qualidade, mas você está se relacionando com pessoas que não têm essa semente de altíssima qualidade. E essa troca de pólen, essa troca de sementes, faz com que você não consiga alcançar o seu resultado. Altair, quer dizer que eu tenho que parar de me relacionar com essas pessoas? Não. Quer dizer que você tem que arrumar um outro ambiente de convívio. Um ambiente onde as pessoas têm sementes da sua altura, para fazer com que você possa crescer cada vez mais. E pegar os seus amigos, essas pessoas que hoje têm uma semente não tão boa, e falar, ó, vem comigo. Aqueles que quiserem. Você pode estar enviando o link dessa aula para eles assistirem e falar, pô, realmente eu tenho que mudar a minha mentalidade. Qual é a mentalidade das pessoas que você anda? Você é uma pessoa visionária, você é uma pessoa que é empreendedora, que fala assim, poxa, eu quero abrir meu próprio negócio. E aí você está cercado de pessoas que falam assim, não, cara, não sai do seu emprego, não. Não, filho, vai trabalhar de empregado. A fulano lá está precisando de alguém, você tem as características. Mas o que arde no seu coração, o seu propósito, é ser empreendedor, é crescer para poder impactar mais vidas. Mas você está cercado de pessoas que estão ancoradas numa mentalidade de escassez, uma mentalidade que não te deixa crescer. Então está na hora, talvez, de você entrar num outro ambiente de pessoas que têm uma mentalidade mais ampla de empreender, de crescer, de contribuir, de ajudar. E também convidar essas pessoas. Tá certo que algumas provavelmente não vão querer vir, porque elas estão cômodas lá. E ainda vão falar mal de você. Faz parte. Mas então comece a olhar. Quais são os campos que estão ao redor da minha plantação, para que eu possa melhorar? Qual a qualidade da semente? Então nós vimos a qualidade da semente que você está plantando. Tá? Isso vai determinar os resultados da sua colheita, nós já vimos. Quanto melhor a qualidade das sementes, quanto melhor as técnicas de plantio, melhor os resultados. É simples assim. Então, muitas vezes, talvez o seu resultado está vinculado a isso. Beleza? Então, vamos refletir. Então, o que fazer? Vamos lá. Saber escolher a semente, né? O local de plantio e o tipo de cuidado que temos que ter. Então, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que saber escolher a semente. Eu tenho que saber escolher o local de plantio.
E eu tenho que saber qual o cuidado para aquela semente. Porque se eu estou plantando na minha área financeira, é um tipo de semente, é um tipo de cuidado. A gente vai ver que o local de plantio é o mesmo. Porque o local de plantio é a nossa mente. Mas quando eu vou para o meu relacionamento com Deus é um tipo de semente, é um tipo de cuidado. Meu relacionamento com meu companheiro, minha companheira, é um tipo de semente, é um tipo de cuidado. Com meus filhos, com a minha saúde, com as minhas emoções, com o meu trabalho. Então você tem que ter essa noção de como você está plantando, qual é o tipo de semente, qual é o tipo de cuidado que você está tendo. E o local de plantio, que é muito importante. Então, nós temos que ter em mente o seguinte: eu tenho que ter um terreno. Primeiro, porque sem terreno eu não consigo plantar. Então, primeira coisa, eu tenho que ter um terreno. Segundo, eu tenho que ter sementes. Sementes de qualidade. Então, eu tenho que saber qual é a qualidade da semente. Terceiro, perdão, quantidade de trabalhadores. Quem vai me ajudar a plantar? Lembra que eu falei? Quem está ao seu redor te influenciando nessa área da sua vida? Quem são essas pessoas? Eu tenho que saber modelar. Alter, o que é modelagem? Modelar é eu ver alguém que dá certo. Poxa vida, eu estou com esse empreendimento, eu estou querendo esse resultado nessa área da minha vida, eu conheço fulano que tem um resultado nessa área fantástico. O que ele faz de diferente? Que livros ele lê? Que cursos ele faz? Com que pessoas ele anda? Então eu posso modelar isso para poder o quê? Me aproximar daquele resultado. E por fim eu tenho que escoar. Eu fiz meu plantio e aí vem a hora do escoamento. Escoamento é o transbordo. Você está transbordando isso? O que eu estou fazendo aqui hoje é transbordando na sua vida. Eu estou num treinamento, num movimento, eu já tenho aí mais de 1.800 horas de treinamento em desenvolvimento humano. E eu estou aqui gravando uma aula gratuita. Para quê? Para chamar sua atenção, para você falar assim: acorda! Vamos pensar qual é o terreno, eu tenho que melhorar meu terreno. Eu tenho que ter sementes de boa qualidade. Eu tenho que saber quem são as pessoas que estão comigo. Quem que eu estou modelando para poder alcançar o resultado. E a vida de quem, né, que eu estou impactando com esse resultado que eu estou pretendendo. Então existe uma ordem, né? Tanto é, por exemplo, que se você quiser saber a fórmula da riqueza, é muito simples. Se você quiser, anote aí a fórmula da riqueza. Primeiro eu vou passar a fórmula, depois eu vou explicar. Fórmula da riqueza: CC, tracinho GI, tracinho NW, tracinho MD e tracinho TR. Nossa, Altair, isso é matemática? Quase. Vamos lá. Altair, o que é o CC? Capacidade cerebral. Tudo começa com a minha capacidade cerebral. Ou seja, conhecimento que você tem. Você quer realizar algo? Qual conhecimento você tem? Você quer melhorar o seu relacionamento? Qual conhecimento você tem sobre relacionamento? Quais livros você já leu sobre relacionamento? Então, se você quer fazer a diferença, qual o conhecimento que você tem sobre aquela área? A capacidade cerebral é isso. Quando você aumenta a sua capacidade cerebral, você faz o quê? Você vai para o GI, geração de ideias. Uma capacidade cerebral lendo, estudando, com mentor, né, assistindo aula como essa, isso vai te gerando o quê? Ideias. Você aumenta a sua capacidade cerebral, automaticamente você começa a gerar novas ideias. E essas novas ideias vão te trazer, poxa vida, abrir N possibilidades do que você tem que fazer. Depois você vai para o NW, Network. Quais as pessoas que eu preciso me conectar para poder realizar essa ideia? Então você aumentou a sua capacidade cerebral, estudou, ampliou, e uma mente que amplia, ela nunca retroage, então ela vai sempre buscar ampliar mais ainda. Isso te trouxe novas ideias. E agora, com qual pessoa? Qual é a pessoa? Que pessoa eu preciso me conectar para poder fazer com que essa ideia funcione? Depois eu tenho, né, o MD, modelagem, é o molde. Nós já falamos um pouquinho. Qual pessoa que eu conheço, presencial ou nas redes sociais, tá tendo resultado nessa área que eu quero? Aí você vai buscar, vai seguir ela no Instagram, né, vai começar a ouvir o que ela fala, ver quais pessoas ela anda para você também seguir e ter contato, quais livros ela lê, quais cursos ela faz. Por quê? Porque isso vai fazer com que você amplie mais ainda a sua capacidade cerebral, gera novas ideias, melhora o seu network e você vai buscando sempre mais. E por fim o TR, que é o transbordo, levar às pessoas esse seu conteúdo. Nós estamos transbordando direto. Agora, qual a qualidade desse transbordo? Altair, o transbordo tem que ser que nem você está fazendo aqui, de forma gratuita? Não. Eu sou advogado e sou psicólogo.
eu transbordo na vida dos meus clientes. Ah, mas eles estão pagando por isso, sim, mas o conhecimento que eu tenho, eu vou lá e resolvo o problema deles. É uma forma de transbordo. Mas o transbordo não pode ser só o crescer, porque você ganhar dinheiro fazendo o que você faz é uma forma de transbordar, de resolver o problema da pessoa. É lícito, é louvável, só que isso você está crescendo. Mas nós temos também o quê? Contribuir. Contribuir de forma generosa para as pessoas, para que elas possam o quê? Alcançar pessoas que talvez não tenham condição de pagar pelo seu serviço, mas pode, de uma forma que você está contribuindo, ter acesso a algo e aquilo virar a chave dela, fazer com que ela prospere. E se ela prosperar, provavelmente ela vai buscar você uma hora para que você resolva um problema dela. Então, essa é a forma da riqueza em qualquer área da sua vida. Perfeito? Então, você tem que começar a aplicar isso na sua vida de uma forma como um novo estilo de vida, beleza? Então, tudo começa com o terreno. Por quê? Porque é o terreno que determina o tamanho da obra. O que você quer alcançar? Quais os tamanhos dos seus sonhos? Lembre-se que sonhar ainda é de graça. E você pode sonhar algo enorme. Contudo, tem pessoas que não conseguem sonhar. Vou contar uma história minha. Quando criança, eu tinha vontade de ser astronauta, eu sonhava em ser astronauta. Né? Muitas crianças, talvez você esteja me ouvindo, né, e você seja uma dessas. Né? Hoje tem muitas crianças que querem ser jogador de futebol e assim vai, mas eu queria ser astronauta. E é óbvio que para ser astronauta tem um pouco de dificuldade, né? Por quê? Porque é bem limitado. Acontece que eu cresci, fiz minha primeira graduação jurídica, advogado, mais de 20 anos. Depois fiz mestrado em psicologia, já como sendo professor universitário. Né? Depois fiz minha graduação em psicologia, treinamento e desenvolvimento humano, hoje estou aqui. Altair, você parou de sonhar em ser astronauta? Não. Altair, você não tem mais condição de ser astronauta? Quem disse? Hoje já estão falando em turismo espacial. Talvez daqui a alguns anos eu consiga ir num turismo espacial. E eu vou entrar numa espaçonave, numa nave, num foguete, e vou até, né, a atmosfera da Terra, ver ali a circunferência, sentir a gravidade zero. Altair, mas isso não é astronauta profissional. Não é, mas eu estou no espaço. E quem vai para o espaço é astronauta. Então não pare de sonhar. Então, qual o tamanho da obra que você quer fazer? É gigantesca, beleza, ótimo. Agora, qual o tamanho do terreno? Por quê? Porque se você tem um terreno pequeno, se você tem uma ideia gigantesca, como é que você vai fazer isso naquele terreno pequeno? Então nós temos que saber, tudo começa com o terreno, tá? Então, o que é o terreno? O terreno é o meu cérebro, é o seu cérebro. Esse é o terreno. O terreno é a nossa capacidade cerebral, capacidade cognitiva. Então, muitas vezes, eu vou ter que ampliar esse terreno. Por quê? Porque talvez o tamanho que eu tenho dele hoje não comporta o meu sonho, não comporta a obra que eu quero fazer. Então, eu tenho que buscar meios de ampliar o meu terreno. Beleza? Ampliando o terreno, eu vou trabalhar o quê? A qualidade da terra. Qual é a qualidade dos meus pensamentos? Qual a qualidade, né, das informações que eu coloco para dentro? Eu só assisto televisão, jornal, telejornal, notícia de desgraça, desastre. O que eu estou fazendo com o meu terreno? Eu estou minando o meu terreno. Então eu tenho que começar a buscar o quê? Um conhecimento que vai fazer com que eu melhore a qualidade da terra. Por quê? Porque se eu ampliei o meu terreno, melhorei a qualidade da terra, opa, já posso quase começar a plantar. Falta um negócio. Eu tenho que ver, tá chovendo? Chove aí no seu terreno? Ou, se não chove, você tem que arrumar um sistema de irrigação. Porque como é que você planta algo sem chuva? Não vai para frente. Altair, mas você está falando do meu cérebro. Eu já entendi que eu tenho que começar a estudar, ler, buscar, para poder ampliar o meu cérebro. Eu tenho que ter cuidado com as informações que eu estou recebendo, porque isso vai estar ligado diretamente à qualidade da terra, do meu terreno. Mas o que é irrigação? Está ligado a isso, exatamente. O que você está irrigando? O que você está colocando para dentro? Tem pessoas que chove. Tá tão ligado assim, quando vê alguma coisa relacionada àquele sonho, ele já vai para lá. Ele já, já foca. Por quê? Porque ele está focado. Tem pessoas que não, que eles vão ter que ter um sistema de irrigação. Eles vão ter que pesquisar, buscar, ir atrás, né? O que eu preciso para isso? Perfeito? Espiritualmente falando, o que quer dizer isso? Nesse nosso contexto que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, a palavra de Deus é a semente. O seu cérebro é o terreno. A qualidade que você tem que ter desse terreno, você tem que cuidar.
Agora, a palavra de Deus é a semente e o Espírito Santo é a água que vai o quê? Regar essa semente para que ela cresça e floresça. E mais uma vez, não estou falando aqui de religião, de denominação A, B, não. Estou falando aqui da palavra de Deus, que é acima disso tudo. Por quê? Porque é o que eu creio. E eu não posso ser hipócrita ao ponto de trazer algo que mudou a minha vida e está mudando constantemente e não transbordar isso na sua vida. Perfeito? Então o terreno precisa do quê? Primeiro, ser alargado. Eu tenho que alargar esse terreno. Porque eu largando o terreno, eu vou o quê? Aumentar a obra. Eu tenho que culturizar esse terreno. Como? Trabalhando na terra. Eu tenho que ir lá trabalhar. Como que eu vou trabalhar? Ler, estudar, né? Assistir um vídeo, assistir um curso, buscar pessoas, né? Assistir uma live de um assunto que me interessa em relação àquilo. Né? E eu estou ali trabalhando a terra, irrigando. Eu tenho que melhorar essa terra. Com o quê? Com calcário, com sal, com fertilizante. Eu tenho que fertilizar a terra. Para quê? Para quando eu pôr a semente, ela nascer, ela florescer de uma forma saudável e crescer e multiplicar de 100 por 1. É dessa forma, tá? Então, eu tenho que ter isso em mente. Como que eu tenho que fazer? E agora, importante. Eu não falei que o nosso terreno é o cérebro, né? O solo é o nosso terreno, é onde eu planto. Só que eu tenho um subsolo. O subsolo é o nosso coração. Então, eu planto aqui, a nossa mente, o nosso cérebro é o terreno. Imagina um terreno agora. Feche seus olhos aí, imagina um terreno. Um terreno limpo, arado, já trabalhado para ser cultivado. Esse terreno está limpo. Ali é o solo, é sua mente. Abaixo desse terreno tem o subsolo. O subsolo é onde a raiz vai. Onde a raiz vai buscar nutriente, onde a raiz vai buscar o que precisa para crescer e dar frutos e multiplicar mais ainda. Esse subsolo é o coração. Lembra que eu comecei falando de propósito? O seu propósito tem que estar guardado no seu coração. O que arde no seu coração? A ponto de você buscar ampliar o seu terreno, melhorar essa terra, irrigar, trabalhar essa terra, se conectar com pessoas que vão te ajudar ao quê? A construir essa obra. Mas isso tem que estar ardendo no seu coração. Qual o seu propósito? O seu propósito tem que estar guardado no seu coração. Então eu tenho uma tarefa para a aula de hoje. Nós vamos ter sim. Todas as nossas aulas, nós vamos ter uma tarefinha. A tarefa de hoje é bem simples. Eu quero que você faça uma lista dos seus sentimentos. Altair, como assim? Pare, comece a trazer consciência, autoconsciência para você. Quais são os sentimentos? O que você está sentindo? A gratidão, a alegria, a raiva? Não sei. Agora nessa aula, você pode começar com o sentimento que essa aula está trazendo para você. Mas policie durante a semana quais são os sentimentos que você está tendo. Porque se eu começo a gerenciar os meus sentimentos, eu começo a quê? A gerenciar as minhas emoções. Eu começo a ter um equilíbrio, eu começo a potencializar o quê? Né? Ampliando esse terreno cada vez mais, ampliando esse terreno, eu vou estar o quê? Né? Cultivando esse terreno e tendo bons resultados. Beleza? Espero que você tenha gostado da nossa primeira aula desses 21 dias que estaremos juntos. Então, vamos lá, né? Como eu falei no início, né? Me siga aí no Instagram, né? @AltairAltoff com 2 Fs, né? Vê lá, coloque lá o que você achou dessa aula. Se você está assistindo, posta lá, bate uma foto, né? Põe nos stories, me marca lá para eu repostar, para eu poder, né? Tá vendo que isso que eu estou fazendo, transbordando na sua vida, está dando resultado. Perfeito? Então vamos lá, até a nossa próxima aula amanhã, né? Te encontro no nosso próximo encontro. Beijão no coração.